Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel da Paróquia de Santa Bárbara. Hoje é quarta-feira, dia 2 de junho. A Igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 18 a 22. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmavam que não existe ressurreição, e lhes propuseram este caso. Os saduceus não acreditavam na existência da ressurreição, dos anjos, da vida eterna. Acreditavam somente em suas próprias doutrinas, em suas próprias leis elaboradas por mãos humanas. E então apresentam esse caso a Jesus: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se o homem, se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão deste homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. É a chamada lei de Levirato. O que significava essa lei? Como os saduceus acreditavam que a pessoa somente poderia permanecer viva na descendência da família se aquele rapaz morresse sem deixar descendência, seria uma vergonha e seu nome seria esquecido. Então, os irmãos teriam a obrigação de se casar com a mulher daquele que morreu, para ter filhos com ela e honrar o nome do irmão falecido, para que o irmão não fosse esquecido. Essa era uma lei judaica. E aí os fariseus, então, os saduceus dizem: ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu, sem deixar descendência. Todos eles se casaram e nenhum teve com ela filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Então, os saduceus pensam no casamento como uma propriedade, a mulher como propriedade do homem. A mulher não teria nem direito de escolher com quem ela ficaria, mas ela deveria ser de alguém. Então pergunta: de quem ela será? E Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados, porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Então Jesus chama a atenção dos saduceus, dizendo que eles estão enganados, muito equivocados, não conhecem as Escrituras, não conhecem a palavra de Deus e nem o poder do Senhor de ressuscitar dos mortos aqueles que passaram pela morte. Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão e nem se darão mais em casamento. Isso é coisa do nosso tempo. No tempo de Deus não haverá isso. No tempo de Deus não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá brigas, limites, discórdias, não haverá casamento, porque todos serão como os anjos de Deus. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes na Escritura que Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, ele não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Vós estáis muito enganados. Então, nosso Senhor Jesus Cristo cita as Escrituras, a palavra de Deus, para deixar claro da ressurreição, da vida eterna. Deus tem o poder de ressuscitar, de retirar do pó aqueles que passaram pela morte.
de trazer o perdão dos pecados para aqueles que ofenderam a Deus com seus pensamentos, palavras, atitudes e omissões. Deus é amor, e o amor é imortal. O amor vence a morte. Peçamos a Jesus esta graça de confiarmos mais na ressurreição, pois, como diz o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa fé. Mas Cristo ressuscitou e nós temos esperança, nós temos salvação. Deus é por nós. E se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Que Deus abençoe o seu dia, meu irmão, minha irmã. Hoje nós vamos estar nas vésperas da festa de Corpus Christi, da solenidade de Corpus Christi, que nós possamos nos propor ir, na medida do possível, fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento, ir preparando o nosso coração para podermos preparar para o grande dia de celebrarmos o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, alimento da nossa fé, sustento da nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.